Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos Lisboa e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, tá? Então, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um conjunto de transformações estruturais, né, que consolidaram o poder econômico à classe social burguesa. Ela se iniciou na Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial, e durante a segunda Revolução Industrial ela se espalhou em várias partes do mundo, né? Em várias partes da Europa, nos Estados Unidos. Então, a Revolução Industrial provocou muitas mudanças que possibilitaram, né, a transformação das cidades na sua visualização, nas relações sociais também. Foi um golpe definitivo, né, ao antigo regime. Foi um golpe financeiro, econômico no sistema de governo feudalismo. Então, nós tivemos algumas revoluções burguesas, alguns ideais que, de uma forma ou de outra, né, se contrapunha ao regime monárquico absolutista, a forte influência da igreja e também a esse modo de produção feudalismo. Por exemplo, o iluminismo foi um movimento contra os ideais monarquistas e eclesiásticos em relação ao pensamento humanístico e ao pensamento da razão como fonte como fonte de agregação e conhecimento. Então, a gente teve também esse processo uma revolução burguesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, também fator importante em que a burguesia ela consegue, né, o poder político. Então a gente vai falar um pouco sobre esse movimento, tá? Sobre essa revolução. Os fatores precedentes, tá? Os fatores antecedentes da Revolução Industrial foram os seguintes, né? Então, por exemplo, na Inglaterra nós tivemos lá no século XVI já leis referentes aos cercamentos, né? As inclusory, actus inclusories, foram atos de cercamento no qual as propriedades que eram comunais, né? Existia o feudalismo, os senhores feudais e os camponeses. Então existiam terras que eram dos camponeses, ou melhor, existiam terras que pertenciam aos senhores feudais, à nobreza e ao clero, e no geral essas classes dominantes elas permitiam que os camponeses nelas trabalhassem e dassem, devolvessem uma parte dessa produção para quem emprestou, ou os senhores feudais ou o clero ou a nobreza. Tá? Só que existiam também terras lá que eram terras comunais, que não pertenciam nem à nobreza, nem ao clero, e nem aos camponeses. Eram terras comunais, eram terras coletivas. Nessas terras, muitos camponeses plantavam e sobreviviam, né? E tinham uma economia de subsistência, né? Eles tinham uma relação mais afastada dos senhores feudais. Então, com os actus inclusory, com os atos de cercamento, essas propriedades comunais elas passaram a ser propriedades privadas, tá? E como esses camponeses eles viviam nessa terra para sobrevivência, eles não produziam excedente para vender, eles produziam o suficiente para se alimentar. Então eles não conseguiram manter capital, guardar um capital financeiro para que quando essa terra fosse cercada e vendida, né, criasse uma especulação ali, uma especulação por conta da venda dessas terras, eles não tiveram dinheiro para comprá-las. Quem que comprou essas terras? Foram uma classe social que eram pequenos burgueses que já estavam acumulando capital, que era a camada social chamada gentry. Essa camada social começou a comprar essas terras, né? E aí ocorre aí a propriedade privada, que vai ser um alicerce para que a Revolução Industrial aconteça, tá? E aí o que acontece? Essa camada social que compra essa terra, ela começa a cercar e começa a criação de carneiro, a criação de ovelha, a criação de lã.
Isso vai fomentar uma indústria têxtil, né, que vai ser uma indústria, a primeira etapa da Revolução Industrial. Então, o que acontecia? Nessa primeira etapa, existia a figura do artesão, né? O artesão ele tinha o conhecimento de todo o processo industrial. Por exemplo, o sapateiro ele sabia fazer um sapato todinho sozinho, né? Então, o que acontecia? Os burgueses ofereciam matéria-prima e contratavam esses tecelões, esses artesãos para produzirem o produto e em seguida os burgueses recebiam esse produto e vendiam. Esse foi o primeiro processo de revolução industrial, tá? No qual se deu lá na Inglaterra. Quais outros fatores que possibilitaram essa criação? A Inglaterra, né, através do comércio marítimo e do ato de navegação lá de Oliver Cromwell, ele estabeleceu o ato de navegação no qual nenhum navio poderia sair ou entrar da Inglaterra sem que pagassem imposto devido, né? Isso fez com que o comércio marítimo da Inglaterra enriquecesse bastante. Além disso, aquilo melhorou a frota naval da Inglaterra, o que fez com que tanto os burgueses quanto a coroa inglesa, né, tivessem um capital acumulado ali. Ou seja, esse capital acumulado possibilitou a Inglaterra investir na Revolução Industrial, investir nas máquinas. Além disso, a Inglaterra tinha diversos minerais, como carvão em abundância, tá? E com esse cercamento que houve, né, como essas camadas camponesas não conseguiram comprar essas terras, elas não tinham como subsistir no campo. Então houve um êxodo rural, né? Então essa população ela saiu do ambiente rural e foi para um ambiente urbano. Então houve esse processo, né? No qual a população foi para a cidade. Estando na cidade, a Inglaterra tinha um outro componente que ajudou a fomentar a Revolução Industrial, que é oferta maciça de mão de obra. Ou seja, quanto mais mão de obra você tem, mais barata ela é. É a lei da oferta e da procura, né? Que a gente vai falar um pouco nisso também, sobre a Revolução Industrial, basicamente lá no Iluminismo, sobre as visões de alguns economistas sobre a sociedade. Então, então, com isso, houve a substituição, né, das estruturas feudais pelas estruturas capitalistas de produção, né? Então, esses tecelões aí, esses artesãos, eles formavam guildas, né, ou associações, né, associações que mais tarde foram chamadas de corporações de ofício, né, para regularem a qualidade dos produtos que eles faziam, para regular o preço, né, para que não ficasse abaixo demais do mercado. Então, com isso, eles criaram essas associações que possibilitaram também o seu crescimento, tá? Então, aí esse processo foi, né, se desenvolvendo. Também teve uma influência bastante aqui do Renascimento comercial, né? Houve o período do Renascimento, que teve várias nuances. Ele foi científico, comercial, ele foi urbano. Então, o Renascimento comercial começou a colocar o comércio como um fator de riqueza, tá? Então, nesse primeiro momento, o comércio é o componente que dá riqueza à burguesia, que permite a ela conquistar o poder político, posteriormente, primeiro o poder econômico, posteriormente, depois o poder político e por último o poder cultural, né? Então houve, com a ascensão desse renascimento comercial, o aumento dos lucros dos capitalistas, o aumento nas vendas, e além disso houve também investimento em tecnologia. Vamos lembrar também que a reforma protestante também foi um fator que beneficiou a Revolução Industrial. Por que beneficiou? Porque a reforma protestante ela tinha como um princípio de que a riqueza, né, era um fator positivo, era uma bênção de Deus. Por exemplo, a gente tem isso principalmente em João Calvino, né, em que ele acreditava que o trabalho era um fator positivo, né? Anteriormente,
A nobreza e o clero, eles não valorizavam o trabalho como fonte de riqueza, eles só valorizavam, eles não valorizavam o exercício físico como componente de riqueza, como algo, era muito o trabalho, né, corporal, o trabalho físico era considerado algo degradante para esse pessoal. Então eles só trabalhavam, o trabalho corporal só era importante se fosse na batalha, só se fosse na batalha, ou numa guerra, ou em questão esportiva. Caso contrário, era algo degradante, só permitido aos camponeses e aos pobres. E essa galera, com a revolução, com a reforma protestante, o trabalho ele vai passar a ter um status positivo, tá? E assim a gente lembra também que nos conteúdos lá da Grécia Antiga também existia essa visão deturpada sobre o trabalho. Tanto é que trabalho é uma palavra que tem origem em tripolion, que significa tortura. Então, os gregos antigos, eles também não trabalhavam em serviço braçal, serviço físico, a não ser se fosse para o esporte ou para a guerra. Caso contrário, esses trabalhos físicos eles ficavam a cargo dos camponeses e dos escravizados que existiam ali. Tá? Então, a gente já falou aqui um pouco sobre a relação do pioneirismo inglês nesse sentido. Tá? Então, e as mudanças que houveram na sociedade. Então, nesse período, a sociedade inglesa, ela era, apesar de ela ter grandes centros urbanos ali, como Londres, existia uma grande população, né, que vivia em ambiente rural. E aí isso começa a transformar, porque a população começa a encontrar na cidade um meio de subsistência que não tinha mais nos campos devido, né, aos cercamentos que existiram ali. Então a gente vai ter nesse primeiro momento a lã, o algodão, o ferro e o carvão como componentes essenciais para a promoção dessa revolução industrial. Tá? A gente vai fazer aqui, a gente vai falar um pouco mais agora sobre a burguesia inglesa e o capitalismo. Tá? Então, agora a gente vai falar sobre o processo de produção industrial. Tá? Então, o aumento do consumo e a consequente necessidade de produção impulsionaram a invenção de diversos produtos, né, que modernizaram as máquinas lá na Inglaterra. Tá? E aí, com esse processo, se deu início à indústria têxtil. Né? Primeiro nós tivemos o período de manufatura, no qual o operário ele detinha todo o conhecimento sobre o produto. E aí, com esse processo, com essas invenções, ocorre a indústria têxtil e a maquinofatura, em que a máquina, né, ela se tornou a protagonista desse processo. Então vamos lá. Ó. Em 1733, John Kay ele inventou a lançadeira automática, né, que possibilitou aumentar a largura dos tecidos e deu mais agilidade ao processo. Em 1767, James Hargreaves criou outra máquina com a capacidade maior de TA, por meio da qual um único funcionário conseguia fazer trabalhos de vários fios separadamente. Richard Arkwright ele criou o tear hidráulico, isso foi bastante importante, e Samuel Compton ele adaptou as criações anteriores, capacitando sua máquina para a produção de fios mais finos e mais resistentes. Já Edward Cartwright ele inventou o tear mecânico e fez aumentar sensivelmente a produção desses produtos, né, e consequentemente baixar os preços. Lá em meados ali do século XVIII, a fonte de energia que movia as máquinas das fábricas era a energia hidráulica, né, nessa primeira fase aqui da Revolução Industrial. Contudo, com Thomas Newcomen, em 1712, ele inventou uma máquina a vapor, né, que começou a substituir a energia hidráulica nesse processo, para bombear a água nas minas de carvão. Tá? E James Watt ele recebeu o financiamento para aperfeiçoar o uso da máquina a vapor, que proporcionou um grande salto na indústria. Né?
e que passou a contar com novos motores capazes de impulsionar as máquinas das fábricas a uma velocidade bastante superior até a existente. Tá? Além do seu uso como força motriz das fábricas, o vapor passou a ser utilizado nos meios de transporte, nos trens, nos barcos. Né? Em 1807, Robert Fulton ele criou o barco a vapor. Em 1814, George Stephenson ele inventou a locomotiva a vapor. Então, todos esses fatores eles aumentaram a velocidade, diminuíram as distâncias. Isso criou também nas pessoas, né, um sentimento de euforia e de expectativa positiva sobre a humanidade, sobre a diminuição das classes sociais, e também uma euforia no sentido de que a sociedade estava caminhando no sentido sempre para melhor, sempre para o positivo. Nós veremos posteriormente que isso não aconteceu. Então, a gente vai falar agora sobre o nascimento das fábricas, né? Aí, a partir com essa estrutura da Revolução Industrial, o trabalho que anteriormente ele era feito na casa do artesão, né? Ele era uma espécie de contratado do burguês, do empresário. Com a invenção das fábricas lá, com a invenção das fábricas, essa estrutura da manufatura entra em declínio. E esses trabalhadores eles são obrigados a trabalharem nessas fábricas. E as fábricas eram locais insalubres, onde não havia preparação contra acidentes de trabalho, haviam ratos ali. Então era um ambiente muito nocivo e muito prejudicial aos trabalhadores. Tá? Então, esses fatores conjuntos aqui fizeram com que os trabalhadores lutassem para que houvesse mais condições de trabalho lá nas fábricas. Tá? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o nascimento das cidades industriais. Então, com essa efervescência de fábricas, utilizando muito carvão, muita energia hidráulica, energia a vapor, tudo isso deu às cidades industriais uma visão bem horrenda. Então era uma visão cinza, cidade manchada pelas fumaças das fábricas. As fábricas jogavam os seus dejetos, os seus lixos próximo às fábricas, dentro da cidade, não havia um processo de coleta e tal. Além disso, a chuva como não havia um processo de separação, muitas vezes a empresa jogava os seus lixos diretamente no rio, ou nas ruas da cidade. Com as chuvas, esse lixo era levado para o leito dos rios, o que poluía os rios de forma muito forte. Então tudo isso deu a impressão, isso transformou as cidades em uma visão muito ruim, uma visão muito precária devido a essas transformações aí. A gente vai falar agora sobre as relações de trabalho. Então, como que eram as relações de trabalho? As relações de trabalho eram totalmente degradantes. Não existia direito trabalhista, então os trabalhadores chegavam a trabalhar 17 horas por dia. Mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas. Elas trabalhavam porque elas recebiam salários menores, então os empresários contratavam essas pessoas porque ele pagava menos a elas. Cerca de 2/3 dos trabalhadores eram mulheres ou crianças, então explorava muito, principalmente essa classe, as mulheres, as crianças. Então tudo isso fez com que os trabalhadores se revoltassem, se unissem e criassem associações de forma a garantir que alguns direitos fossem feitos, fossem preservados, fossem garantidos a eles. Tá? Então, essas revoltas dos trabalhadores, a gente tem duas principais. Uma que é o ludismo, influenciada pelo tecelão Ned Ludd. Então, os ludistas, eles acreditavam que as fábricas, as máquinas, eram responsáveis aquelas condições degradantes que eles viviam, pela ausência de emprego, pelo roubo dos empregos deles. Então, eles começaram a quebrar as máquinas, foram violentamente reprimidos aí pelo governo. Um outro movimento importante foi o movimento cartista. Esse movimento sindical, eles
fizeram um documento intitulado Carta do Povo, que eles mandaram para o parlamento, no qual eles exigiam alguns direitos ali. E com o tempo, eles foram conquistando alguns direitos trabalhistas que foram importantes, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Tá? Então a gente teve esses dois movimentos. O ludismo, influenciado pelo tecelão Ted Lud, né, no qual eles culpavam as máquinas pelos problemas do desemprego, pelos problemas sociais que existiam ali na Europa, na Inglaterra naquele período. E os cartistas, né, que eles se juntaram, faziam reuniões, assembleias para tentar conseguir garantir alguns direitos pela via política, né? Eles queriam ter mais participação política, por isso que eles faziam essas assembleias e tinham a intenção de ter um maior contato com o parlamento para que as suas medidas, né, os seus ideais fossem concretizados em lei. Tá? Devido a essa luta, algumas conquistas foram realizadas. Né? Por exemplo, em 1833, né, as crianças de 10 a 13 anos elas só poderiam trabalhar até 48 horas. Né? Isso já foi revolucionário porque as crianças chegavam a trabalhar 16, 17 horas. Com o passar do tempo, as conquistas foram se intensificando. Né? A partir de 1842, as mulheres não podiam mais trabalhar nas minas de carvão. Né? Aí as mulheres, em 1847, a jornada de trabalho passou a ser de 10 horas. Olha. Anteriormente chegavam às 17 horas, agora a 10 horas. Em 1878, o trabalho das mulheres foi limitado a 60 horas semanais e em 1919 a jornada de trabalho passou a ser de 8 horas, como é hoje. Né? Então essas conquistas elas foram conquistadas com muita força, com muita dor, e hoje a gente vê que a gente caminha para um processo de retrocesso das leis trabalhistas, e o pior é que muita gente concorda com isso. Tem gente que acredita no ideal do menos direito, mais emprego. Então isso não funciona e a gente tem que valorizar essa luta histórica que esses trabalhadores fizeram anteriormente para que nós tivéssemos os nossos direitos. E ao invés de lutar para perdê-los, a gente deveria lutar para garanti-los. Né? Então a gente vai falar um pouco agora sobre a segunda etapa da Revolução Industrial. Né? Então a primeira etapa ela ocorreu de 1760 a 1860. Durou 100 anos, né? 1760 a 1860. Nesse período, o que existia sobretudo as indústrias têxteis lá, as fábricas de produção têxtil. O que movimentava a primeira revolução industrial era o carvão, o ferro e a energia hidráulica e a energia a vapor. A partir de 1860, novas tecnologias são incorporadas à revolução industrial. Né? Nessa primeira fase, a revolução industrial ela é tipicamente inglesa. Né? A partir da segunda revolução industrial, essa revolução ela começa a se espalhar por todos os continentes do mundo. Tá? Então, e quais que são os motores que levam a segunda revolução industrial? A gente tem o petróleo, a eletricidade, o aço, né, são fatores preponderantes ali que começam a ser valorizados nesse período aqui da segunda revolução industrial. E aí algumas invenções foram importantes para consolidar essa segunda revolução industrial. Por exemplo, Samuel Morse ele inventou o telégrafo elétrico, Graham Bell inventou o telefone, Thomas Edison a lâmpada, Guglielmo Marconi o telégrafo sem fio, Rudolf Diesel ele inventou o motor a explosão, Carl Benz o motor a gasolina. Então esses vários inventos, né, deram marcha, né, deram a segunda revolução industrial mais força ainda, né, de modo que ela se estruturou de forma muito mais evidente dentro de uma sociedade cada vez mais mundializada. Então, além disso, os meios de transporte eles se desenvolveram bastante. Foram criadas linhas férreas, rodovias, né, que diminuíram e encurtaram as distâncias entre as nações lá. Então, após o século XIX, lá, o progresso industrial atingiu outros setores e expandiu entre os continentes. Né, surgindo assim
conglomerados. Por exemplo, tem a figura dos trustes, que eram fusões de empresas, né, buscando manter o poderio e eliminar a concorrência. A figura das holdings, que eram conglomerados de empresas também, e cartéis, né, que eram acordos que regulavam o preço dos produtos. Tá? A gente tem aqui no Brasil, falando especificamente do Brasil, em 1854 o Brasil foi inaugurada a primeira rodovia, a primeira ferrovia no Brasil. Né? Cerca de 100 anos depois, o Brasil já tinha 37.200 quilômetros, né, de ferrovia. Aqui que a gente fala sobre isso. A gente vai fazer agora algumas atividades de fixação. Qualquer dúvida você comente aí na região dos comentários para que a gente possa dar prosseguimento a esse trabalho. Então, a gente vai fazer as atividades aqui da página 36. Então voltem lá à página 36, vocês pausem o vídeo, tentem fazer essa atividade sozinhos e aí vocês corrijam aí de acordo com as informações que a gente vai passar aqui a vocês. Então, na página 36 a gente vai ler um trecho de um conteúdo aqui e em seguida responder as questões. Passemos lá ao texto. O fundamental na passagem da produção manufatureira à produção industrial é que nesta o trabalho não é mais realizado pelo homem, mas pela máquina. A função do homem não é mais produzir, mas alimentar, manter e reparar a máquina que tomou seu lugar. A ação de tecer prossegue mesmo quando o operário vira as costas para a máquina. Ele não precisa mais saber o segredo do seu funcionamento. Basta que emende o fio quando este arrebenta, que substitua os carretéis vazios, que limpe e lubrifique as máquinas e a conserte quando quebra. São outras, portanto, as habilidades requeridas, em geral mais simples, mais fáceis de serem adquiridas. Vamos às questões. Complete as lacunas das afirmações a seguir de acordo com as ideias expostas no texto. Tá? Então, letra A. Quem realizava o trabalho antes da Revolução Industrial eram os indivíduos, né? Eram os artesãos. Mais tarde, o trabalho passou a ser realizado pelas máquinas, né? Conforme o texto lá. As máquinas se tornaram protagonistas. Letra B. A função do trabalhador antes da Revolução Industrial era produzir. Ele produzia do início ao fim, né, os produtos. Mas depois passou a ser, né, anteriormente era produzir o produto do início ao fim, depois passou a ser de alimentar, vigiar, manter e reparar a máquina que tomou o lugar, né, do trabalhador. Letra C. Antes da Revolução Industrial, o trabalhador precisava conhecer todo o processo de produção, sim, né? Depois bastava a ele ter habilidades mais simples para lidar com a máquina, como emendar o fio quando este arrebentava, substituir os carretéis vazios, limpar e lubrificar a máquina e consertá-la quando quebrava. Exatamente. Letra D. Quando a produção de um tecelão parava, antes a produção de um tecelão parava ao pôr do sol. Porém, com a Revolução Industrial, o uso das máquinas, a ação de tecer prosseguia mesmo quando o operário estava de volta às máquinas. Sim, anteriormente, como o artesão, como o operário, ele tinha o domínio de toda a estrutura de fazer um produto, então ele não poderia virar as costas, senão o produto não ia se fazer sozinho. Com as máquinas, né, ele simplesmente podia virar as costas, que a máquina trabalhava sozinha. A sua influência ali na máquina ia ser só em casos pontuais, né, quando alguma coisa acontecia com a máquina. Então, aqui a gente respondeu essas questões aqui. Vamos à questão 2. Explique com suas palavras quais foram as principais mudanças vivenciadas pelo trabalhador que passou de artesão a operário. Então, a principal mudança foi a que nós falamos anteriormente. O artesão ele detinha o conhecimento do início ao fim da produção dos produtos. Já o operário, não, ele só sabe uma coisa ali. Então, se ele for demitido, ele tem muito mais dificuldade de conseguir outros empregos, porque geralmente as habilidades requeridas nas fábricas, né, são habilidades bem simples, né, bem simples, como no próprio texto nos informou aqui. Tá? Então, vamos às próximas questões aqui. Agora a questão da página 39. Tá? Questão da página 39.
Questão, elabore uma definição para a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi um conjunto de transformações sociais e econômicas, né, que aboliram as estruturas agrárias e feudais e permitiram o desenvolvimento de um consumo massivo por meio de uma produção, inicialmente manufatureira e depois industrial. Então, esse é o conceito aqui de Revolução Industrial. A gente poderia estabelecer esse conceito de uma outra forma, de uma forma mais simples. Por exemplo, a Revolução Industrial, né, ela pode ser definida como uma mudança na maneira e na velocidade de produzir os bens de consumo, que teve início na Inglaterra no século XVIII. Tá? Questão 2. Quais são os fatores que explicam o pioneirismo inglês no desenvolvimento da Revolução Industrial? Bom, a gente falou disso no início da aula, então a gente tem lá a existência dos corsários e da pirataria, né, que eram patrocinados pela coroa inglesa, principalmente pela rainha Elizabeth I. Esses corsários e esses piratas, eles roubavam navios por conta própria ou patrocinado pela Inglaterra, e a parte desse tesouro que eles promoviam era entregue à coroa inglesa. Então eles aumentaram bastante o capital. Com os enclosures ou atos de cercamento, as terras que eram coletivas, elas passaram a ser de propriedade da classe social gentry. Então essa galera que eram burgueses, né, já tinham capital, conseguiram comprar essas terras, expulsaram, né, dessa forma os camponeses, que foram para as cidades, que posteriormente foram utilizados como mão de obra para a Revolução Industrial. A gente tem também o ato de navegação de Oliver Cromwell, né, que permitia somente que os navios que entrassem na Inglaterra, os navios que fossem comercializar com a Inglaterra, eles tinham que pagar impostos tanto na entrada quanto na saída dos portos ingleses. Então isso aumentou o poder da monarquia, o poder financeiro da monarquia inglesa, né? Aumentou o seu capital. Além disso, a gente teve também a questão do declínio do regime absolutista lá na Inglaterra, né? Que foi no século XVII. Né? Então a burguesia ela conseguiu conquistar o poder ali na Inglaterra com Guilherme de Orange, né? Que se tornou o rei e assinou a carta mostrando que seria subordinado, né, ao parlamento inglês. Então todos esses fatores, além disso, a gente tem, a Inglaterra tinha riquezas minerais como ferro e carvão. Isso também facilitou com que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo. Né? Então esses são alguns fatores. A gente vai agora para as próximas atividades aqui da página 44. Tá? Página 44. Antes a gente vai fazer aqui da página 42. Vamos lá. A imagem ao lado é uma caricatura inglesa do século XIX. Qual é a relação entre essa ilustração e a situação das cidades industriais inglesas? Então, a gente falou anteriormente também sobre o aspecto horrendo que as cidades industriais elas tinham, né? Por conta da fumaça, dos lixos que as empresas jogavam, da chuva que levava esse lixo para os rios, poluindo os rios e os mares ingleses ali. Então, vamos ler aqui a descrição desse quadrinho aqui, dessa imagem, para que a gente possa responder essa questão. Então, essa imagem aqui é de William Hurt. Uma mulher largando a xícara de chá, horrorificada ao descobrir o conteúdo monstruoso de uma gota amplificada de água no Tâmisa. Então, qual relação? Então, qual a relação entre essa ilustração e a situação das cidades industriais inglesas? Como a Revolução Industrial estava promovendo ali uma poluição dos rios e das cidades, a população fica horrorizada ao perceber que estão bebendo uma água totalmente poluída e impura. Né? Então, a ilustração revela o susto de uma mulher diante da impureza da água no rio Tâmisa, contaminado pelos dejetos das fábricas e pelo lixo acumulado nas ruas, que era arrastado pelas águas da chuva até o rio. Tá?
Vamos à próxima questão aqui da página 44. Tá? Então, na página 44 nós temos aqui um texto. Em seguida a gente vai analisar essas questões. O dia de trabalho é longo, de 12 a 16 horas. A grande maioria dos trabalhadores é composto de mulheres, sempre jovens. O gerenciamento tem estilo militar, os supervisores cometem abusos, os salários ficam abaixo do nível de subsistência e o trabalho exige pouca habilidade e é tedioso. As estradas por onde andam para chegar ou sair das fábricas são escuras e perigosas, já que não há dinheiro para a iluminação pública. Alguns empregadores mantêm os banheiros trancados, exceto durante os intervalos de 15 minutos. Exceto 2 intervalos de 15 minutos, durante os quais todos os trabalhadores têm que bater ponto na entrada e na saída para que a gerência possa controlar o seu tempo improdutivo. As costureiras de uma fábrica contaram que às vezes têm de lançar mão de sacos plásticos debaixo de suas máquinas para urinar. A descrição acima parece aludir às condições de trabalho no início da Revolução Industrial, não é mesmo? Porém, ela se refere às ZPS, Zonas de Processamento de Exportações, áreas localizadas em regiões pouco desenvolvidas e que, em pleno século XXI, mantêm um sistema de exploração semelhante aos de quase 300 anos atrás. Então vamos lá, olha só, houve mudanças significativas em relação às condições de trabalho femininos nos últimos 300 anos? Sim, houve, claro que houve. Só que essas mudanças elas não foram lineares, elas não aconteceram no mesmo momento em todos os lugares do mundo. É por conta disso que a gente tem realidades como essa aqui do fragmento desse texto. Né? Então tem países altamente desenvolvidos em que as relações de trabalho da mulher são bem justas. E tem países em que as relações são bem injustas, como a gente vê nesse texto aqui. Tá? Quais são os motivos que levaram e ainda levam alguns empregadores a não respeitar as condições mínimas de trabalho? Um dos fatores é a falta de fiscalização do governo, né? Uma falta de uma lei mais rígida que puna esses empregadores que cometem esse tipo de injustiça. Próximo item aqui. O que pode ser feito para alterar essa descrição? Bom, a gente poderia fiscalizar de forma melhor, dar mais rigidez às leis e também tomar essa propriedade de qualquer empregador que cometa injustiças como essa. Além disso, a gente deve trabalhar no aspecto do trabalhador, a gente tem que entender por que ele aceita sofrer essas injustiças. Provavelmente, nesses locais não tem emprego, então o que faz com que ele aceite qualquer coisa para manter a sua existência. Então o governo tem que trabalhar nesse sentido também, né? Fomentar a indústria nessas regiões onde ocorre esse tipo de injustiça. A gente vai para a próxima questão, que é da página 46. Tá? Então vamos lá. No contexto da Revolução Industrial, no início do século XIX, os operários começaram a se organizar para reinventar melhores condições de vida e de trabalho. Analise as informações a seguir e assinale com L as que se referem ao movimento ludista e com C as que se referem ao movimento cartista. Então vamos aos itens lá. Organizou os operários para destruir as máquinas consideradas culpadas pelos problemas enfrentados. Então isso aí foram os ludistas. Próximo item, teve início com a publicação de um documento chamado Carta do Povo, em 1838. Movimento cartista. Ocorreu entre 1811 a 1816. Isso foi o movimento ludista. Próximo item, o tecelão Ned Ludd foi a inspiração para o nome desse movimento, né? Movimento ludista. Próximo item, exigiu o direito ao voto para os trabalhadores e a sua participação no parlamento, movimento cartista. Próximo item, foi reprimido com violência pelo governo da Inglaterra, movimento ludista. Durou vários anos e promoveu reuniões e assembleias com grande participação dos operários, movimento cartista. E por último, tinha como objetivo discutir e organizar as reivindicações dos operários, também movimento cartista. Tá? Questão 2. Vamos à questão 2.
Houve várias conquistas após a realização desses movimentos. Cite três que você considera mais importantes. Bom, a mais importante foi a de 1919, né, que reduziu a carga horária para 8 horas. Em seguida, a mais importante foi a de 1847, né, na minha opinião, que reduziu o horário de trabalho, a carga horária de trabalho para 10 horas. Tá? E a terceira mais importante foi a que que impediu que as mulheres trabalhassem nas minas de carvão. Então esses são três fatores. Como aqui é a resposta pessoal, você pode achar que outras políticas, né, outras medidas foram mais importantes do que esta que eu acabei de mencionar. Questão 3. Você considera que essas conquistas são garantidas até os dias atuais? Por quê? Questão pessoal também. Sim, essa questão aqui é uma questão que a gente não dá para você afirmar de forma absoluta, né? Porque, olha só, você considera... Sim, essas mudanças, elas continuam até os dias atuais. Só que essas mudanças, como eu falei anteriormente, elas não foram lineares e aconteceram em todos os países ao mesmo tempo. Então, a evolução dos direitos trabalhistas, qualquer tipo de evolução, ela tem determinado. Ela acontece em momentos diferentes, em locais diferentes, e ela tem uma evolução diferente também. Então, tem países que têm leis trabalhistas muito mais evoluídas do que as nossas, a do Brasil. E tem países que têm leis trabalhistas piores do que a do Brasil. Isso ocorre porque o desenvolvimento não foi linear, não é linear. Então, cada sociedade, né, ela tem o seu tempo para construir uma evolução trabalhista, uma evolução social e aí por diante. Vamos à próxima questão. Bom, agora a gente vai fazer o exercício aqui da página 48. Tá? Questão 1. Entre os vários conceitos apresentados neste capítulo, a palavra revolução foi uma das mais citadas. Procure os significados desse termo e registre-os nas linhas a seguir. Então, segundo o dicionário Aurélio de língua portuguesa, revolução pode significar rebelião armada, revolta, sublevação, transformação radical da estrutura política, econômica e social, dos conceitos artísticos ou científicos. Tá? Questão 2. Entre as definições encontradas, qual poderia ser aplicada à Revolução Industrial? A definição mais adequada para a Revolução Industrial seria a transformação radical da estrutura política, econômica e social, dos conceitos artísticos e científicos. Questão 3. Relacione a Revolução Gloriosa ocorrida na Inglaterra em 1688 ao processo da Revolução Industrial também iniciado na Inglaterra em 1760. Vamos lá. Então, a importância da Revolução Gloriosa na vitória, a importância da Revolução Gloriosa está na vitória da burguesia inglesa, né, contra o absolutismo. Após a consolidação da monarquia constitucional de caráter liberal, a classe burguesa contou com condições favoráveis para desenvolver uma economia industrial, superando as velhas características do antigo regime. A burguesia inglesa abriu caminho para a Revolução Industrial. Vamos agora à questão 4. Explique de que maneira os cercamentos enclosures das terras comunais contribuiu para a Revolução Inglesa. Então, os cercamentos eles tornaram essas propriedades que eram comunais e coletivas propriedade privada. Como os camponeses que trabalhavam nessa terra, eles não trabalhavam para vender, para comercializar, eles trabalhavam para a subsistência, eles não tinham capital para comprar essas terras quando elas foram cercadas, né? Com um poderio ali, com a chancela da monarquia, com a chancela do governo inglês. Quem tinha poder? Os comerciantes, os burgueses chamados gentry, eles tinham capital, eles compraram essas terras, né? Com isso, esses camponeses que viviam nessas terras, eles foram para as cidades e se tornaram mão de obra barata, né, para a Revolução Industrial. Questão 5. Analise os itens a seguir e assinale com A os que se referem ao período correspondente à pré-industrial e com B aos que se referem ao período industrial. Então vamos lá. Primeiro item aqui. A burguesia e o proletário formaram os principais grupos sociais desse período.
a que se refere, né, ao período industrial, a burguesia e o proletariado. Ou seja, a burguesia eram os empresários, eram os comerciantes, e o proletário eram os camponeses, ou quem não tinha capital ou estrutura e, portanto, tinha que vender o seu tempo, o seu serviço para os burgueses, para os empresários. Próximo item. A produção não tinha o objetivo de criar estoques, produzia-se de acordo com a necessidade. Então, isso aqui se refere à sociedade pré-industrial. Próximo item. Para caracterizar o seu local típico de trabalho, podem-se citar fábricas e os centros urbanos onde havia abundância de mão de obra. Então, sociedade, né, industrial. Nesse período havia uma estrutura social dividida entre senhores e servos. Então aqui é a letra A, as estruturas pré-industriais. Vamos à questão 6. Por que era comum a utilização de mão de obra feminina e infantil nas indústrias inglesas do século XVIII? Porque o pagamento pelo serviço às mulheres e às crianças eram menores do que os pagos aos homens. Tá? Então por isso que os empresários e os burgueses contratavam bastante mulheres. Elas chegavam mulheres e crianças chegavam a ser 2/3 da produção fabril naquele período. Vamos à questão 7. Questão do Enem. Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete requerem 3 ou 4 operações diferentes. E aqui no quadrinho a gente vai ler a informação. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Tá, então vamos lá às assertivas. A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações. Item 1. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários? Sim. Tanto o texto ali quanto o quadrinho enfatizam, né, a divisão do trabalho. Próximo item. O texto se refere à produção informatizada, e o quadrinho à produção artesanal. Não. Nem o primeiro se refere à produção informatizada e nem o segundo, né, e nem o quadrinho se refere à produção artesanal. Questão errada. Item 3. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Sim, né? O trabalhador industrial ele não precisa saber como funciona, por exemplo, a máquina, como que ela funciona por dentro ali. Simplesmente ele precisa saber ligar, desligar e quando ela der um problema ali, ele saber consertar. Coisa simples. Então, assim, ele perde a noção do todo. Né? Ele perde a noção do todo. Então, nessa questão 7 aqui, a letra E está correta. Tá? Vamos à questão 8. Observe a imagem a seguir, que retrata uma cidade industrial na Alemanha no século XIX, durante a chamada Segunda Revolução Industrial. Relacione a imagem às informações estudadas no capítulo e depois produza um texto em seu caderno sobre a formação e as características das cidades industriais daquele período. Tá? Então, a gente falou um pouco sobre as cidades industriais, né? Que elas tinham uma aparência horrenda devido, né, a esse acúmulo de lixo, a poluição dos rios, em decorrência aqui das fábricas não terem, né, um respeito no trato com esse lixo. Então a gente termina aqui o nosso conteúdo sobre a Revolução Industrial. Qualquer dúvida, comente nos comentários, na região dos comentários. Qualquer crítica que a gente possa melhorar esse trabalho, a gente aceita com gratidão. Até breve.